Polícia Civil apura denúncias de crimes sexuais em Vitória da Conquista. Casos de Covid-19 aumentaram no interior após os festejos juninos. STF derruba restrição de doação de sangue por homossexuais. E mais, uma reportagem sobre o isolamento social e a relação com a comida. Hoje é quinta-feira, 9 de julho, o SB Notícias está começando. Olá, seja bem-vindo. Informação, formação e conhecimento a partir de agora aqui no SB Notícias. E a Caixa Econômica Federal libera a partir de hoje os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote e que fizeram aniversário em abril, um total de 400 mil trabalhadores. Ao todo, o lote inclui mais de 5 milhões de beneficiários. Os saques e transferências serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e vão até o dia 18 de julho. Esses trabalhadores já tiveram dinheiro liberado na poupança social digital entre os dias 16 e 17 de junho. Segundo a Caixa, 65 milhões e 200 mil beneficiários já receberam o auxílio emergencial dentro das parcelas 1, 2 e 3, totalizando mais de 121 bilhões de reais. Cerca de 832 mil pessoas ainda esperam por análise, todos inscritos no aplicativo e site do auxílio, enquanto cerca de 1.200 pessoas ainda estão em primeira análise. A Polícia Civil de Vitória da Conquista apura denúncias de crimes sexuais contidas em uma rede social. Durante a operação, a polícia prendeu um acusado e realizou diversas buscas e apreensões em diversos endereços. Todos os detalhes na reportagem de Aline Ferraz. Após a publicação em rede social sobre crimes de práticas sexuais contra diversas vítimas, a Polícia Civil iniciou as investigações para apurar as denúncias contidas nesta página no Instagram. O primeiro alvo das investigações, um empresário de Vitória da Conquista, que teria abusado sexualmente e ameaçado de morte uma das denunciantes. Nesse momento, a doutora Decimária, investigando, localizou uma pessoa que veio acompanhada de uma advogada, depois de fazer uma certa resistência até em fazer a denúncia, mas a pessoa decidiu denunciar porque, além do fato ocorrido no passado, ela estaria recebendo ameaças agora, porque a história foi publicada na internet, o rapaz se sentiu ofendido e coagido e agiu dessa forma, decidiu, em vez de procurar a polícia e registrar queixa e dizer que era inocente, tudo mais, decidiu aparentemente, porque tem a investigação que fala da doutora Decimária, ele decidiu ameaçá-la. Já identificamos duas, já compareceram, já foram ouvidas, né? A segunda vítima que a gente localizou foi justamente dessa pessoa que estava ameaçando, né, para coagi-la a não denunciar. As ameaças muito fortes através de mensagens, né, por WhatsApp e Instagram. E ela relata também uma situação que foi abordada por ele na rua e que tentou estrangulá-la e também desferiu mordidas. Durante a Operação Meninos de Rosa, a Polícia Civil realizou uma série de mandatos de busca e apreensão aqui em Vitória da Conquista e também pela decretação da prisão preventiva do empresário. Em um dos endereços do empresário foram apreendidos 2 veículos, uma moto com suspeita de adulteração, mais de R$1 milhão em cheques e R$12 mil em notas diversas e valores em moedas estrangeiras. A gente encontrou muito dinheiro e muita documentação que nos interessava pegar naquele momento para ver se fazia prova dos atos dele, até porque existe a suspeita que ele tem a ligação também com a Casa de Tolerância que funcionava em Conquista. Ainda de acordo com a delegada da Delegacia Especializada da Mulher, a Polícia Civil continuará com as investigações com o intuito de indiciar todos os denunciados no perfil social do Instagram. Nós vamos concluir o processo, encaminhar, e em relação às demais vítimas, a gente vai continuar as investigações para identificá-las. Nós também ouvimos a advogada das vítimas, Kelma Cristiane Farias. Ela reforça o trabalho da Rede de Proteção para Atendimento às Mulheres que conseguiram romper a barreira do medo e procuraram a justiça. A gente começou a levar esses fatos, a orientar as vítimas de que, de fato, para que se fosse tomada uma atitude, necessita de uma denúncia formal.
E a partir daí, essas vítimas começaram a se encorajar e realmente relatar e receber a orientação para que pudessem realizar a denúncia formal. Algumas vítimas já realizaram, outras ainda estão sendo investigadas e procuradas pela polícia. Algumas estão se preparando porque o baque psicológico, todo o trauma, todo se entender vítima de violência, se aceitar e não se culpar, porque a culpa jamais é da vítima, independente de roupa, independente de dança, independente de bebida, a culpa nunca é da vítima por uma violência sexual. Então, até elas se entenderem, as investigações continuam, as apurações continuam, toda a rede de apoio está à disposição. Se alguma vítima precisar de apoio, suporte para que proceda a denúncia formal, é importante que se faça, para que não tenha uma impunidade, uma sensação de impunidade. Porque a impunidade, de fato, ela só existe se não houver denúncia. Se não houver uma denúncia formal, não há como apurar os fatos. Então, a gente espera que todos se conscientizem, não só as mulheres vítimas em termos de denunciar, mas os familiares em termos de dar apoio, em sustentar essa denúncia, em apoiar essa denúncia, porque nós temos visto muito caso de vítimas com dificuldade de formalizar a denúncia por medo da família, porque não querem passar vergonha, porque não têm o apoio. Então, fica a lição e a mensagem de que é preciso denunciar. A melhor forma de você estar segura depois de ter sido vítima de uma violência é que as autoridades tomem conta do caso. Estão à disposição rede de proteção das mulheres. Nós temos o CRAV em Vitória da Conquista, nós temos a União de Mulheres. É só consultar, abrir a internet e procurar que vocês vão achar, encontrar todos os contatos. E toda essa rede está à disposição para que todas as mulheres tenham garantida a sua segurança, a sua integridade física, o seu bem-estar, não só físico, como também psicológico e emocional. Nós tentamos contato com o advogado do acusado, mas até o encerramento desta edição não tivemos retorno. Pelo que apuramos, o advogado que representava o empresário citado na reportagem abandonou o caso. Bom, agora a gente muda de assunto para falarmos sobre o avanço do coronavírus em Vitória da Conquista. Enquanto a juíza da primeira vara da Fazenda Pública da cidade, doutora Márcia da Silva Abreu, indeferiu o pedido do Ministério Público que solicitava o fechamento do comércio, nas últimas 24 horas foram confirmados 83 casos de coronavírus na cidade. Vamos ver agora no telão os dados atualizados da Covid-19. 10.488 casos notificados, 1.069 confirmados, sendo 330 por laboratório, 739 confirmados por testes rápidos, 5.291 casos descartados, 4.128 em investigação, 206 em recuperação, 841 recuperados e 22 óbitos. Vamos ver agora o índice de ocupação de leitos aqui na cidade. 51 leitos de UTI, 62,5% já ocupados, 64 leitos clínicos, 50% desses leitos já foram ocupados. E como estratégia para conter o avanço do coronavírus, o governador Rui Costa antecipou o feriado de São João para o final de maio. Mas o que vimos foi muita gente pegando a estrada. Esse deslocamento provocou o aumento dos casos da Covid-19 no interior do estado. Veja na reportagem de Gabriel Pires. Longe dos tradicionais festejos juninos, com grandes aglomerações, o São João de 2020 foi diferente. Ainda assim, mesmo com a estratégia do governo do estado de antecipar o feriado para o fim de maio, muita gente pegou as estradas. Com esse deslocamento, os casos aumentaram no interior da Bahia. Em Conquista, no dia 21 de junho, eram 491. Agora já passam de 1.000. Em Jequié, de 710, subiu para mais de 1.300 casos. Em Itapetinga, eram 113 e agora passam de 470. De acordo com o governador da Bahia, esse aumento foi identificado em outras cidades do interior. A principal razão, infelizmente, foram os encontros, eu diria, da família ampliada, vamos chamar assim,
nos festejos juninos aí, São João, São Pedro, onde as pessoas se reuniram em família ou juntando amigos em sítios, fazendas, com relatos de prefeitos de 50, 70, 100 pessoas até juntas. E isso, infelizmente, se refletiu com muitas cidades. Hoje eu contabilizei, tinha mais de 30 cidades com 100% de crescimento nos últimos 10 dias. Como estratégia para conter o coronavírus, o governador anunciou que o estado irá aumentar o número de testes RT-PCR realizados diariamente. Nós temos hoje capacidade de fazer 3.000 testes de PCR por dia. Pedi a Fábio que vá para a capacidade máxima de exame, porque fazer testes é importante. A Bahia é o segundo estado do Brasil em número de testes de PCR. Não sei se todos sabiam disso. Isso mesmo, é o segundo do Brasil. Já fizemos mais de 100.000 testes de PCR no estado inteiro. Mais de 100.000. E eu vou acelerar isso para poder a gente fazer esse rastreamento. E é preciso conter a doença. No próximo bloco você vai saber da decisão do STF que derrubou a restrição de doação de sangue por homossexuais. E uma reportagem sobre o isolamento social e a relação com a comida. O intervalo é rápido, voltamos já. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou. Nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo possamos estar juntos de novo para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. Estamos de volta com o UESB Notícias e agora a gente fala sobre a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que tornou inconstitucional a proibição da doação de sangue por homossexuais e considerou as regras da Anvisa e do Ministério da Saúde discriminatórias. Acompanhe. O Supremo Tribunal Federal, STF, definiu na última sexta-feira, por maioria de votos, acabar com limitações à doação de sangue por homens gays. Esse resultado simboliza a reação dos ministros diante das normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, como inconstitucional. Em 2016, foi interposto uma ADI, que é uma ação direta de constitucionalidade, no STF. Um partido político ingressou com essa ação e fez com que abrisse essa discussão sobre a inconstitucionalidade dessa norma que proibia os homossexuais de doar sangue. Então, foi se debatido durante muito tempo sobre diversos pontos, diversos aspectos, inclusive sobre a baixa dos hemocentros, mas agora com a pandemia isso realmente foi escancarado. Então, precisou se julgar no STF com urgência isso, porque sabia que abriria um leque de possibilidades, tirando essa proibição da doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens, né? Segundo esta médica, a decisão do STF vai contribuir para a melhoria dos estoques de sangue nos hemocentros em todo o país. A única coisa que foi modificada, segundo o Supremo, que deveria ser retirada a perguntas de homem que faz sexo com homem que ficaria inapto por um período de 1 ano. As demais perguntas continuam sendo realizadas e as inaptidões continuam as mesmas, exceto por essa única determinação. Estamos com as portas abertas àqueles que tiverem interesse. Estamos seguindo todos os critérios de segurança, com o uso de álcool gel, máscaras, todas as outras EPIs necessárias, assim como o distanciamento entre as cadeiras, desde a recepção até a coleta e o lanche.
Também adotamos o nosso hora marcada, ou seja, as pessoas que estiverem interessadas, para maior segurança, poderão agendar a sua doação através da hora marcada @hemogba.ba.gov.br ou através do nosso site www.hemogba.ba.gov.br ou através do telefone 3116-5643. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária revogou na última quarta-feira, dia 8 de julho, uma determinação que restringia a doação de sangue por homossexuais do sexo masculino. A decisão é considerada histórica para a comunidade LGBTQ+. Especialistas apontam que não só homens gays e bissexuais enfrentavam restrições, mas também mulheres trans e travestis, sob a mesma justificativa por serem tratados como homens no momento da doação de sangue e fazerem parte do grupo de risco. Acredito sim que essa foi uma grande vitória de toda a comunidade LGBT, principalmente porque não existe outra justificativa para a continuidade da adoção desses protocolos, tanto da Anvisa quanto do Ministério da Saúde, senão preconceito. E para além do direito de poder doar sangue, acho que essa decisão ela auxilia na desconstrução do estigma que a comunidade LGBT carrega enquanto pessoas consideradas socialmente impuras. Há mais ou menos 6 meses eu fui requisitado a fazer a doação sanguínea pela família de uma grande amiga minha que se encontrava em estado grave na UTI. Ao final da entrevista, a enfermeira perguntou se o relacionamento monogâmico e estável que eu possuía há mais de 2 anos era com um homem ou com uma mulher. E nesse momento eu me identifiquei como homossexual e ela me disse que eu não poderia doar sangue, mesmo me encaixando em todos os outros pré-requisitos como um doador. E nesse momento eu me senti cerceado de um direito muito básico e cheguei a questionar elas, já que todas as bolsas de sangue eram testadas, qual seria a lógica dessa regra? E ela falou que não poderia fazer nada a respeito, pois essas eram as regras previstas, inclusive pela Anvisa. Tá aí importante decisão que representa a vitória do direito à igualdade e um avanço significativo que tem contribuído para a desmistificação da discriminação contra a população LGBTQIA+. E falando em doação de sangue, a Hemogba de Vitória da Conquista sofreu queda nas doações e está em seu nível crítico. Portanto, se você é doador, agende a sua doação pelo 77-3427-4501 ou 3427-2060. E agora vamos mudar de assunto porque chegou a hora da previsão do tempo. Os próximos dias devem ser frios e com possibilidade de chuvas aqui na cidade. Veja como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, céu com poucas nuvens e não chove. As temperaturas na Suíça Baiana continuam baixas. A mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Vamos conferir agora a previsão do tempo e temperatura para outras cidades da região sudoeste. Poucas nuvens e o céu segue aberto em Cândido Sales. A menor temperatura registrada na cidade é de 13 graus e a máxima de 26. Céu aberto e o tempo segue firme em Itapetinga. Por lá, não tem previsão de chuva para hoje. Os termômetros na cidade variam entre 18 e 30 graus. Em Jequié, céu nublado na maior parte do tempo e chove leve em alguns pontos da cidade. A temperatura oscila entre isolamento social, ansiedade e alimentação. Alguns alimentos parecem ter o poder de alterar os nossos estados emocionais. Por isso, é fundamental adquirir uma rotina e tentar se alimentar em horários semelhantes todos os dias, adquirindo uma constância no padrão do consumo alimentar. Veja na reportagem. Em tempos de pandemia da Covid-19 e de isolamento social, a rotina pessoal, profissional e familiar de muitas pessoas tem se modificado. A mudança de rotina altera o comportamento e o hábito alimentar, que também são influenciados pelo estado de saúde mental e emocional. Pesquisas mostram que a ansiedade e o estresse podem provocar o aumento da ingestão calórica e do ganho de peso em curto prazo, devido ao alto consumo de alimentos ricos em carboidratos e gorduras. Será que a minha angústia me leva a buscar por alimentos mais calóricos? A gente percebe que existem pessoas que descontam as suas emoções se alimentando de uma forma até errada.
Essa angústia, por muitas vezes, ela pode ser associada a tantas outras questões, ao próprio processo de confinamento, como a gente já disse aqui, mas também eu preciso dialogar com aquele alimento e com aquela emoção. Será mesmo que naquele momento eu tenho fome? Ou será que eu estou angustiado e por isso eu tive vontade, então, de descontar com aquele alimento? De acordo com especialistas, nesse contexto de isolamento social, a sobrecarga de informações sobre a pandemia pode elevar o nível de estresse e ansiedade, o que para muita gente pode provocar o aumento no consumo de alimentos, principalmente os comfort food, que são aqueles alimentos que remetem à memória afetiva e que causam prazer e bem-estar. Essa nutricionista explica que o consumo de tais alimentos, muitas vezes ricos em carboidratos e açúcares, estimula a produção de serotonina, que por sua vez tem um efeito positivo no humor e na redução momentânea do estresse. São alimentos que liberam naquele momento uma sensação de prazer e que logo após, quando o corpo começar a absorver todo esse açúcar, que o corpo começar a absorver toda essa glicemia, ele rapidamente vai sentir falta demais e vai levar com que a pessoa tenha mais vontade de consumir esses alimentos, né? Criando assim um ciclo vicioso e a pessoa volta a repetir e volta a ter a vontade de comer esses alimentos. Então esse período de pandemia realmente tem levado as pessoas a um aumento do peso e realmente descontar ou até buscar uma válvula de escape em relação à alimentação. O importante é reconhecer a presença excessiva dessas emoções e perceber se estão influenciando o comportamento alimentar, seja pelo aumento do consumo de doces, massas e pães, por exemplo, ou pelo aumento da quantidade de alimentos e bebidas consumidos no dia a dia. Eu não vou me punir se naquele dia eu quis comer aquele chocolate ou comer aquela pizza, tá tudo certo. Agora eu vou comer a pizza todo dia? Não, eu preciso pensar na qualidade desses alimentos ao longo do meu dia a dia, porque eu estou num processo de confinamento, então eu estou tendo que lidar com as minhas emoções, com a alimentação e sabendo que eu tenho que movimentar esse meu corpo com as atividades físicas também. Uma orientação prática para cuidar da alimentação em tempos de isolamento e distanciamento social é criar estratégias de planejamento alimentar. Ir para a cozinha e ocupar o seu tempo cozinhando algo que você goste de comer, procurar receitas saudáveis na internet, procurar um profissional, um nutricionista capacitado que possa te auxiliar em relação à alimentação saudável e voltar esse tempo realmente para preparações mais adequadas. Preparações de salada, preparação de alimentos que tem uma quantidade menor de gordura, quantidade menor de açúcar e alimentos saudáveis que também podem ter um sabor muito bom. Pois é importante ficar atento a essa questão e seguir corretamente as orientações dos especialistas. E por hoje é só. Essa edição do ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. E você pode mandar sua sugestão para o nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais.